Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, iniciando mais uma live da Carreira Acelerada, nessa quarta-feira. Toda quarta-feira às 19 horas a gente está aqui junto para discutir temas relacionados à carreira, temas que sejam interessantes para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento pessoal, para tudo aquilo que faz sentido para você, para todos aqueles que estão aí realmente buscando um desenvolvimento profissional que faça sentido e que não seja apenas mais do mesmo, né? É esse o objetivo da gente estar aqui hoje, é esse o objetivo da gente estar juntos e foi para isso que a gente criou o Carreira Acelerada. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Saulo Maciel, fundador do Carreira Acelerada, e o Carreira Acelerada foi criado justamente para que a gente possa dar uma atenção especial à carreira, para ajudar aqueles profissionais que entendem que faz muito sentido se desenvolver, que faz muito sentido buscar soluções, faz muito sentido repensar a vida, repensar a carreira. Gustavão na área, seja muito bem-vindo, meu amigo. É muito bom ter você conosco. E aí, basicamente, hoje a gente vai conversar sobre um tema que muita gente costuma adiar, muita gente costuma empurrar com a barriga, mas uma hora, em algum momento, a gente tem que se perguntar: será que chegou a hora de mudar de carreira? Será que chegou o momento de mudar de carreira? Será que chegou realmente aquela hora em que a gente precisa repensar a carreira e entender se a nossa trajetória profissional está daquele jeito que a gente gostaria ou se ainda falta fazer algumas ações que façam sentido, se ainda tem algo que precisa ser feito. E a gente vai, dentro dessa live aqui, desse nosso encontro semanal, mas hoje, especialmente, a gente vai quebrar alguns mitos, a gente vai juntos desmistificar algumas coisas que basicamente acabam permeando a nossa vida profissional, mas ao mesmo tempo dar soluções. Então, nossa primeira parte da live vai ser toda voltada para que a gente possa quebrar alguns mitos, e a outra parte da live a gente vai começar a mão na massa, coisa prática, aquilo que realmente faz sentido, enfim, fazer acontecer na prática. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Basicamente, para quem já está aqui há mais tempo com a gente, sabe que eu olho para o lado um pouquinho para dar uma checada no nosso roteiro, porque eu gosto de realmente trazer conteúdo de qualidade, não quero perder nada que eu preparei para vocês para a gente conversar hoje. Então é isso. Será que chegou o momento de mudar de carreira? Será que chegou o momento de repensar a vida profissional? Né? Isso é um grande lance que a gente precisa fazer. Então, como sempre, eu peço para vocês, anotem, peguem suas anotações, seja no celular, seja no computador, seja num papelzinho, mas busquem anotar, porque aquilo que a gente fala geralmente tem muito conteúdo, é muita coisa no espaço curto de tempo. Quanto mais vocês anotarem os insights, melhor. Né? Então é isso que eu peço a vocês. Não deixem de anotar, porque os insights são relevantes, os insights são importantes, e esse tema aí de mudança de carreira e transição de carreira é um tema muito demandado. Inclusive, o tema de hoje foi justamente sugerido, né? Esse tema que a gente escolheu hoje foi um tema sugerido por um dos participantes aí frequentes nossos. Gustavo está falando aqui, ó, em meio à pandemia muitos acham que não deveria, mas acho que agora é a hora, porque todos estão se reinventando e muitas oportunidades irão aparecer. Isso aí, Gustavão. É justamente essa linha de raciocínio mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas entender exatamente como fazer isso para a gente não entrar naquele ciclo de desespero. Algumas pessoas ficam um pouco desesperadas, afoitas, e não param para analisar que existem algumas armadilhas, algumas coisas que a gente precisa também trabalhar. Né? É lógico que esse momento é um momento de grandes questionamentos que a gente vem fazendo para a gente mesmo, para entender se faz sentido, em que momento a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo, às vezes, são as pressões desse momento que provocam na gente uma vontade de mudar, e a gente tem que entender exatamente mudar o quê, né? O que especificamente precisa mudar, para que a gente também não tome uma decisão que seja uma decisão que a gente vai se arrepender mais tarde. Nada, nenhum problema em se arrepender, mas é lógico que a gente quer buscar a decisão mais promissora, né? Então, basicamente é aquela coisa que eu venho sempre falando. Quando chega um momento na nossa vida profissional em que a gente começa a ficar eternamente insatisfeito, e que fica difícil começar a semana, né? Aquele domingo é sempre um parto, a segunda é sempre com freio de mão puxado. Quando chega um momento em que você começa a não se empolgar mais com o seu trabalho, e quando isso não é temporário, quando isso não é passageiro, quando ao passar do tempo você continua com essa percepção de que não está legal. Mas a gente está tão acostumado
a empurrar a coisa com a barriga, a gente está tão acostumado a ir levando do jeito que dá, e aí vem algumas crenças que eu quero quebrar hoje com vocês, que acaba que a gente acha que é isso mesmo, que o trabalho é isso, que é ruim, mas tem que manter do jeito que está. Tá ruim, mas a gente mantém, né, do jeito que está, não quero mudar, não quero mexer, isso acaba sendo realmente preocupante. Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar com certa convicção. Eu já fiz transições de carreira diversas vezes na minha vida profissional, muitas. Não foi uma nem duas, não. Eu já mudei muitas vezes, eu trabalhei com coisas muito diferentes. Então, eu comecei a minha carreira com telecomunicações, depois eu fui trabalhar em banco, trabalhei 6 anos em banco, depois fui trabalhar com consultoria empresarial, depois eu fui trabalhar em governo, fui trabalhar em prefeitura e trabalhando com projetos sociais, depois eu fui trabalhar com educação e dentro da educação eu fiz funções diversas, tanto como professor no meio acadêmico quanto como gestor, né? E hoje eu trabalho de uma forma completamente diferente com a educação digital. Então, essas transições todas, eu já mudei de cidade muitas vezes, eu já busquei formas diferentes de atuar, eu já tive empresas diversas em diferentes áreas, já trabalhei com segurança eletrônica, enfim. Então, quando você acaba trabalhando com muitas coisas, fazendo muitas transições de carreira, você começa a observar os padrões. Então, é sempre aquela coisa, quando você está num lugar que é bacana, a empolgação ela está sempre presente em diferentes momentos. Claro que você tem momentos de angústia, claro que você tem momentos de trabalho pesado e que lhe sobrecarrega, que você às vezes está chateado, etc. E tem a parte chata para se fazer, mas a empolgação ela está sempre presente. Aquela sensação de que você está sendo desafiado está sempre presente. Ela não te abandona, sempre está presente em algum momento da sua vida. Então, quando essa empolgação vai embora, é sinal amarelo. É alguma coisa que a gente precisa fazer, né? Porque aquilo ali está começando a não fazer sentido. Todo trabalho novo e toda função nova traz uma empolgação temporária. Isso é normal, isso é da própria dinâmica da coisa. Você chega num lugar novo, você fica empolgado, você fica ali querendo fazer uma coisa diferente, você fica querendo buscar uma coisa diferente. Isso é super natural. Mas quando o tempo passa 2, passa 3 meses na nova função, no novo projeto, na nova forma de fazer, é natural que você vai ter um tipo dar uma baixada de poeira e você começa a ter um tipo de olhar diferente para aquilo que você vem fazendo. É natural que a partir dali é que você realmente teste se você se encaixou naquele novo projeto, naquele novo local de trabalho, naquela nova profissão, na nova forma de atuar, ou não, se aquilo realmente é passageiro. Então, pessoal, para quem está aqui na live hoje e que ainda não está seguindo o nosso canal, não esquece de seguir, de compartilhar. Tem um sinalzinho aqui do direct, né, do aviãozinho, para compartilhar essa live. Vamos passar isso aqui para todo mundo que você entenda que pode ser beneficiado por esse conteúdo, né? Muitos amigos nossos, muitos colegas de trabalho que muitas vezes podem ser beneficiados por esse tipo de conteúdo, só precisam de um empurrãozinho para dar aquela decolada, pode ser beneficiado se vocês puderem. É super importante convidar essas pessoas. Essa live vai ficar 24 horas no IGTV e depois, em algum momento, eu vou postar no YouTube. Ainda não consegui botar uma rotina regular de postar no YouTube logo em seguida, então existe ainda uma lacuna, vai passar algum tempinho que vai ficar realmente fora do ar e depois eu vou colocar lá. Mas, a princípio, são 24 horas para privilegiar quem está aqui com a gente e que também tem esse tipo de qualidade de conteúdo no momento oportuno. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, a nossa dinâmica da live é essa aqui, a qualquer momento vocês podem interromper e eu vou tentando encaixar no conteúdo para que a gente possa efetivamente dar uma dinamizada na nossa discussão. Eu gosto que a live seja bem participativa, espero que todo mundo esteja no clima para trazer também contribuições, perguntas, para que a gente possa construir aí um ambiente bom, que é o nosso ponto de encontro, é isso aí, né? O Carreira Acelerada, o nosso ponto de encontro, é o local em que a gente discute sobre carreira, divide problemas, divide dificuldades, e a gente sabe que não é em qualquer lugar, não é em qualquer momento, não é a todo momento, não é com qualquer pessoa que a gente consegue conversar sobre isso. A gente tem buscado criar esse ambiente que as pessoas se sintam à vontade para trazer as suas problemáticas profissionais e ao mesmo tempo se ajudarem. Então, assim, voltando ao ponto que o Gustavo colocou aqui há pouco, sobre esse momento nosso de pandemia, né? Eu acho que esse, como eu sempre digo, é o melhor momento que a gente tem para pensar na carreira e para repensar a vida profissional. Por vários motivos, mas principalmente porque
o ambiente de negócios mudou. Então, os empregadores, os profissionais, as empresas em geral, elas estão mais dispostas, estão mais abertas, estão mais com a disposição para a mudança. Né? Na mudança de quê? A mudança do formato do trabalho. As empresas estão repensando, muitas empresas estão anunciando no Brasil e no exterior que vão manter o home office permanente em algumas áreas ou em sua totalidade. Em sua totalidade, geralmente as empresas que são do segmento de tecnologia. Mas para quem não é do segmento de tecnologia, também está repensando. Home office no Brasil virou uma coisa instantânea. Até então não era regulado, você não tinha condição de fazer home office, cada empresa dava um jeito, era mais um trabalho de freelancer ou um trabalho de pessoa jurídica, de consultores, etc. E assessoria. E hoje as pessoas estão pensando claramente, considerando claramente um regime de trabalho em home office de modo que você consiga desenvolver o trabalho de maneira produtiva, agregando qualidade de vida e resultados. Então é algo que veio para ficar, não é algo temporário, não é algo passageiro. Esse momento de predisposição que as pessoas têm para repensar as relações de trabalho, repensar o formato do trabalho, abre um leque de oportunidades. Primeiro no digital. Por quê? As pessoas que estão no digital, efetivamente, e as empresas que estão ingressando no meio digital, elas estão se perguntando realmente qual é o melhor formato, o que é que mais funciona, o que é que traz mais resultado. Mas, ao mesmo tempo, ressignifica o presencial. O que acaba acontecendo? O presencial também dá uma ressignificada porque cada vez mais os consumidores vão buscar as empresas presencialmente para relações de mais qualidade, de mais intimidade, de mais proximidade, uma maneira diferente de se relacionar no presencial. É algo que a gente pode ter uma percepção clara, por exemplo, em banco. O que acontece? Quando é que você vai numa agência bancária? A menos que você seja obrigado a ir, né? Mas quando é que você vai? Geralmente para uma coisa que você precisa de um olho no olho, mais próximo, para discutir alguma coisa, para conversar de uma forma mais próxima. Então, o que se espera e o que tende a acontecer é que esse tipo de relação mude. Você só vai presencialmente se você realmente tiver algum tipo de aspecto a ser trabalhado presencialmente que você não consiga ter no digital. Então muda tudo. Não muda pouco, não. Muda tudo em termos de formato de trabalho. Né? Então, dentro disso aqui que o Gustavo está trazendo, que está sendo bem rico também, Gustavo, valeu. Essa coisa de você ser PJ ou ser CLT, depende, eu acho que depende muito da área, depende muito da profissão. Mas existe uma tendência natural das pessoas que são principalmente gestores ou pessoas que têm um trabalho de especialista em determinadas áreas que pode ser feito remotamente, migrarem para o PJ. Claro que você tem que começar a entender um pouquinho sobre contratos de trabalho, não são contratos de trabalho, mas são contratos de prestação de serviço, os formatos que dão segurança ao trabalhador, porque acaba que você não tem FGTS, você não tem alguns benefícios, você não tem férias. Então, na hora que você for construir o seu contrato, você tem que construir um contrato com esses aspectos que sejam compensadores, né? Então, quando você vai ver o valor da remuneração passa a ser anual, né? Você passa a querer ter um prazo de contrato diferente, você quer uma multa contratual, você quer antecedência, você quer férias, você quer construir uma relação dentro de um contrato de PJ que lhe garanta algum tipo de benefício que talvez você tivesse no CLT e você não vai ter, mas ao mesmo tempo agrega uma liberdade, uma flexibilidade e a possibilidade, como você falou, de atuar em várias frentes. Então eu acho que é uma tendência, acho que é uma tendência natural que a gente tenha muitas profissões migrando como PJ, como o médico hoje já atua em sua maioria como PJ, como vários contadores, com muita gente em muitas áreas, atue como PJ e permita que você seja consultor e que você dê 20 horas aqui, 10 horas ali e componha sua carga horária e ao mesmo tempo pulverize o seu risco. Você não fique só em uma empresa e aquilo acabe lhe limitando oportunidades e ao mesmo tempo trazendo risco para você. Então eu acho que é uma tendência para muitas áreas, mas não todas. A gente sabe que existem limitações também dependendo da área. E aí, gente, o que acaba acontecendo? A gente entra agora na parada do nosso encontro mesmo, que é assim, ó, quando é que chega o momento de mudar de carreira?
E aí a gente tem alguns mitos para quebrar. O primeiro mito que eu quero quebrar hoje com vocês é o seguinte: muita gente acredita e foi educada para acreditar, e dentro de casa isso foi muito repetido, que trabalho é sacrifício. Que para você trabalhar, necessariamente você precisa se sacrificar. Necessariamente você precisa suar, necessariamente você precisa sofrer, né? É claro que o trabalho, eu costumo dizer, não é um mar de rosas, não é repleto de purpurina, não é aquele sonho que muita gente vende por aí, os especialistas de carreira costumam falar por aí. Não, não é, o trabalho é trabalho. Eu estava até discutindo com minha esposa essa semana sobre isso. Trabalho é trabalho. Eu não acreditava nisso. Eu achava realmente que o trabalho podia ser tão prazeroso quanto sentar assistindo a Netflix, tomando um vinho e tudo mais, podia ser tão bom assim. Hoje eu meio que desconstruí isso em mim. Eu acho que trabalho é trabalho, mas não precisa ser sofrido. É isso que as pessoas às vezes entram numa noia de que precisa carregar o piano, precisa ser sofrido, precisa ser sacrificante. E realmente isso é um mito que a gente precisa quebrar. O trabalho pode ser prazeroso, você pode se empolgar com o trabalho com frequência, você pode se sentir desafiado. E eu digo uma coisa que para mim sempre fez sentido. Quando você está permanentemente em movimento na sua carreira, você tende a ter sempre uma novidadezinha, seja uma área nova, um cargo novo, uma função nova, uma empresa nova, uma atuação diferente, um projeto que te dá um pouco mais de empolgação. Você está sempre com esse senso de novidade, você está sempre com coisas novas para fazer. Isso vai dinamizando a minha carreira. Agora você fica 15 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, dificilmente você tem esse dinamismo. E aí começa a ficar um negócio maçante e você não sabe por quê. Às vezes é o movimento que falta na sua carreira. Às vezes é aquela coisa de você estar sempre com um elemento a mais, sempre se oxigenando a sua vida profissional através desse tipo de desafio. Se você recua muito e fica naquela coisa, não, estou bem onde eu estou, é isso aqui que eu quero fazer mesmo e tal, e não dá essa dinamizada, você tem um ponto positivo, que você está fazendo a coisa que você já gosta, num lugar que talvez você goste, num formato que talvez você goste, que funciona bem. Mas, por outro lado, você não tem esses outros aspectos, e aí você acaba dando uma estagnada na carreira que talvez não seja tão interessante. Então, o primeiro mito é quebrar. Trabalho não precisa ser sacrifício. Basta você dinamizar o seu trabalho, o formato do seu trabalho, o local do seu trabalho, a maneira como você está trabalhando. E, principalmente, fazer com que você esteja sempre em processo de crescimento e desenvolvimento. Se você constrói dessa forma, é natural que esse marasmo da carreira vá sendo deixado de lado. Basta que você entenda essa premissa. Trabalho não precisa ser sacrifício. Vamos ler aqui o que o Gustavo está falando. Na condição que estou, vejo que achar que meu trabalho ou gostar dele é ser tendo muitos desafios que não ficam na mão do gestor. Não, é verdade. Trazendo aqui um elemento que o Gustavo está trazendo que é bem bacana. É aquela coisa, existem questões que são muito desafiadoras, que fazem com que a gente se sinta realmente desse jeito aí, principalmente o gestor que tem uma grande responsabilidade e você meio que sofre muito. E aí, mas eu acho que no decorrer da live, quando a gente trouxer os outros elementos, vai fazer, Gustavo e todo mundo que está aqui hoje, se perguntar sobre isso, o que efetivamente faz com que a gente tenha esse sentimento de se sentir um pouquinho meio que masoquista mesmo, né? O cara que fica ali com desafios, mas que não são desafios empolgantes. São desafios, na verdade, de resiliência, né? Você tem que ter realmente uma puta de uma resiliência para você aguentar determinadas pressões e que realmente não tem contrapartida. Mas eu acho que os outros mitos, os outros elementos da live vão trazer alguns esclarecimentos. O segundo mito que eu queria trazer para vocês hoje é o seguinte: é essa coisa de que você precisa trabalhar muito e precisa ser extremamente produtivo para que você possa crescer ou ganhar mais, né? E exatamente aquilo que eu falei na semana passada, né? Sobre esse mito de ser produtivo. Se eu sou produtivo, então eu serei reconhecido e ganharei mais. E quando efetivamente não existe nenhuma relação, não existe nenhuma relação entre ser produtivo, crescer na carreira e ganhar mais. Não existe relação, isso é mito. Então a gente se condicionou
a entender que aquele que trabalha duro, que sua camisa e que faz acontecer e que entrega um resultado diferenciado é aquele que cresce, né? E na semana passada eu trouxe justamente esse elemento que não é bem assim, não é tão diretamente proporcional assim. Às vezes a coisa é diferente. Então, quem trabalha muito, ponto. Mas efetivamente, não necessariamente construiu relações, construiu o ambiente certo, tem a visão estratégica, o tipo de relação que faz você crescer, o tipo de ambiente, de condição, de contexto que faz você efetivamente crescer. Você é um bom realizador, talvez. Você é uma pessoa que trabalha muito, você é uma pessoa que realiza muito, você é uma pessoa que talvez até entregue resultado, você talvez seja uma pessoa extremamente produtiva. Isso não significa que você está com as melhores condições para crescer e se desenvolver na carreira. Talvez não seja bem assim. Então, eu tenho duas fontes que eu gostaria de sugerir a vocês que fizeram muito sentido para mim, para quebrar esse mito, para quebrar essa crença de que o carregador de piano, aquele cara que está ali, ou aquela cara que está ali fazendo um trabalho pesado, forte, de dedicação, e efetivamente é a pessoa que vai crescer, que vai ganhar mais e tudo mais. O primeiro livro é O Segredo, que também tem um filme, O Segredo, está lá na Netflix. Se não tiver na Netflix, tem no YouTube, mas eu acho que está na Netflix. O livro é muito bom e o filme é muito bom, porque faz com que você perceba o quão responsável você pode ser pelos seus próprios contextos, o quão autorresponsável você pode ser pelos seus próprios resultados e como a sua atitude muda tudo em volta. Né? Eu acho que um livro e um filme, né, ambos são muito bons. Eu assisto filme várias vezes, toda vez que eu preciso dar uma oxigenada, eu vou lá no filme, aquilo ali muda minha percepção, meu olhar sobre aquilo que está me incomodando. Então anotem aí, o filme, O Segredo, e o livro, O Segredo. Se vocês não leram ou não assistiram, eu recomendo os dois, o livro e o filme. A outra fonte que realmente mudou muito a minha percepção e que vale também para a área de finanças é O Segredo da Mente Milionária. Anotem esse livro aí, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro faz com que você mude a sua concepção sobre a sua relação com a riqueza, a sua relação com o trabalho, a sua relação com a recompensa e o papel do trabalho na sua vida, a sua vida profissional enquanto inserção no papel, seu papel social na sociedade, no meio que você está convivendo. Mas é um best-seller, o Antônio e a Rita colocaram aqui que conhecem, é um best-seller, os dois são best-sellers. Mas o Segredo da Mente Milionária quebra crença por crença, porque é um livro feito assim, ó, mito 1, esse aqui, ó, mito 2, é esse aqui. E aí você vai desconstruindo um monte de coisa que a gente aprendeu dentro de casa, que os nossos pais repetiram várias e várias e várias vezes pra gente, que os nossos amigos, que as nossas famílias, que os nossos chefes, que os nossos contextos todos trouxeram vários e vários e vários mitos que a nossa geração acabou permeada, porque ninguém explicou o que podia ser diferente. Esse livro, O Segredo da Mente Milionária, é muito bom nisso aí. Então eu recomendo que vocês peguem isso aí, vai acabar com essa coisa de que assim, eu vou trabalhar muito, eu vou suar, eu vou ser reconhecido. Aí não é reconhecido, não sabe por quê, né? Então o que é que acaba acontecendo? Você se frustra e um dos motivos é por causa dessas crenças que a gente tem, que são crenças limitantes, embora a gente nem saiba que tem essas crenças. Essas crenças estão enraizadas na nossa cultura coletiva, né? Não é na nossa cultura individual, não. É no inconsciente coletivo, ela está presente, a gente nem sabe que está presente. Então vale muito a pena mesmo. Aí vem alguns questionamentos. Primeiro questionamento, não é mito, mas é um questionamento que a gente precisa fazer, que vai ajudar muito para a gente entender esse momento. Para quem está chegando agora, o tema da live é: será que chegou o momento de mudar de carreira? Então, basicamente, qual é o terceiro ponto que a gente está trazendo aqui, passados os mitos, né? É o seguinte: eu estou na profissão certa? É algo que a gente se pergunta o tempo inteiro. É claro que a gente muda muito, às vezes a gente não se identifica com uma única profissão, às vezes são várias, né? Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que eu estou na profissão certa? Será que aquilo que eu escolhi para fazer na minha vida, ou que a vida escolheu para mim, é a melhor opção? É aquilo que eu gosto de fazer? É aquilo que eu me identifico fazendo? Será que essa atuação, aquilo que eu efetivamente faço,
aquilo que eu efetivamente eu desenvolvo todos os dias. Será que isso é realmente o que eu quero fazer daqui para frente? Eu fiz nos últimos 5 anos, eu fiz nos últimos 10 anos, eu fiz nos últimos 20 anos, mas nos próximos 20 anos é isso que eu quero fazer da minha vida? Quantos anos você acha que você vai viver? Né? Fala-se que a nossa geração vai viver até os 100 anos, a longevidade vai dar um salto absurdo, já está dando saltos. Né? Quando você já tem aí as mulheres já numa faixa de longevidade em torno de 80 anos, dependendo da região, e os homens com 70 e tantos anos. Então você imagine aí a nossa geração talvez vivendo até os 80, 90, 100 anos. Né? Quanto tempo de carreira falta para a gente, se a gente for parar para pensar? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Né? Efetivamente, como é que vai ser a nossa carreira nos próximos 20 anos? Né? O que a gente quer fazer efetivamente? E aí eu vou dar algumas ideias nessa pergunta de 1 milhão, né, Gustavo? Sabe como é que você descobre isso? Uma das coisas, né? Primeiro, você ainda se empolga quando você vê uma notícia de sua área, uma inovação que acontece em sua área, algum elemento novo que acontece na sua área, você se empolga com isso? O olho brilha, independente do seu contexto, independente do que você faça no seu dia a dia, independente de qual seja a dinâmica. Quando você está ali consumindo conteúdo, consumindo informação sobre a área que você atua, por exemplo, você é enfermeiro ou enfermeira, vê uma novidade ali que está acontecendo, isso aí desperta alguma coisinha em você, mesmo que você tenha aquela sensação de que, pô, mas isso não tem nada a ver com o que eu faço no meu dia a dia, mas você gosta daquele conteúdo, né? Quando você lê um livro novo, quando você vê uma entrevista de alguém, quando você tem algum elemento na sua profissão, naquilo que você faz, mexe com você. Por exemplo, eu trabalhei durante os últimos 8 anos com educação, ensino superior e educação básica. E eu percebi, mesmo que os contextos não eram os melhores, eu percebi às vezes uma notícia, uma pesquisa, uma live, uma postagem, um artigo, uma estatística que me empolgava. Eu queria desvendar aquilo, eu queria investigar aquilo. Aquilo ali fazia sentido para mim, como gestor educacional, independente do meu contexto ser ruim, independente de não ser aquilo que eu estava acreditando que eu queria. Então, é esse o ponto. Será que quando você vê algum elemento desse, um estímulo e tal, da sua área de atuação, isso mexe com você? Isso brilha seu olho? Você quer saber mais? Você quer investigar mais? Então, isso é uma pista. Isso é uma pista bacana de que você está, sim, atuando na profissão certa, na profissão que faz sentido para você. Não é que você não possa fazer 1000 outras profissões, não. Eu, por exemplo, tenho vontade de fazer umas 5 graduações além da que eu fiz administração. Eu tenho vontade de fazer umas 5. Todo dia eu chego para minha esposa aqui e falo assim, ó, pensei em fazer tal graduação. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou fazer. Né? Quando, eu não sei, não tenho pressa, mas eu vou fazer. Isso não significa que eu vou deixar de ser administrador, eu vou continuar sendo administrador e curtindo a administração. Mas eu tenho vontade de fazer muitas outras coisas e vou fazer. Esse é um ponto. Quer ver um outro elemento? Você ainda tem aquela coisa de admirar pessoas que têm uma trajetória de sucesso na sua área de atuação, né? Se você é médico, se você é administrador, se você é advogado, se você é contador, se você trabalha com engenharia, com tecnologia. Quando você vê alguma pessoa se destacando na sua área, você admira essa pessoa, você quer aquilo para a sua vida, você fala assim, cara, pô, esse cara é o cara, ou essa cara é fantástica, é fabulosa. Eu queria que minha vida fosse assim. Eu queria que isso acontecesse comigo. Será que isso... Antônio falando aqui de psicologia, é isso. Uma delas é essa aí mesmo. Tá? Será que isso ainda mexe com você? Então você precisa distinguir, não é o seu contexto, não é onde você está inserido. É o que isso mexe com você, falando da sua formação especificamente. Né? Se você trabalha aí, a Déia entrou agora, se você trabalha com nutrição, ou se você tem a formação em nutrição, quando você vê alguém bem sucedido na área de nutrição, você fica querendo isso para você? Não no sentido da inveja, mas no sentido da modelagem mesmo, de entender que aquilo ali é um bom modelo. Aquilo ali, pô, eu queria fazer isso. Eu queria que minha vida fosse assim. Então isso é um ótimo indício para você saber responder a pergunta. Você está na profissão certa? Esse é um ponto. Porque você só vai entender se é o momento de mudar de carreira ou não se você responder esse questionamento. Se você está na profissão certa ou se você, de repente,
sente que não seria aquele lugar que você queria trabalhar. Bom, digamos que você chegasse à conclusão assim, ó, estou na profissão certa. Massa, estou na profissão certa. Aí vem uma segunda pergunta que você precisa fazer: é o seguinte: é a profissão certa, mas será que eu estou no local certo? Será que eu estou no local certo? Será que onde eu estou trabalhando hoje é o melhor lugar para mim? É o melhor ambiente para mim? Será que ele provoca em mim as emoções que eu gostaria de ter? Será que eu tenho as condições? Será que eu tenho estímulo? Será que eu tenho desafio? Será que eu me sinto reconhecido, valorizado? Será que aquelas pessoas e aquele ambiente é tóxico para mim? Aquele ambiente que eu estou me faz mal? Será que os desafios, aí respondendo o que o Gustavo trouxe, será que os desafios que eu tenho no meu ambiente são desafios estimulantes? É isso aí, Gustavo, é exatamente isso. Será que esses desafios que eu tenho aqui são estimulantes para mim? Então, será que o problema é a minha profissão ou será que o problema é o local onde eu estou? Né? E aí, Deia está trazendo aqui, será que eu uso a abordagem certa? Deia, agora foi você que leu meu pensamento, que eu ainda vou trabalhar esse ponto também. Mas é a pergunta que eu tenho que fazer. Se eu estou na profissão certa, será que o local que eu estou trabalhando é o local certo para mim? Será que eu não estou no ambiente errado? Será que as relações não são ruins? Será que não é esse contexto que está ruim? Né? E aí é um ponto super importante para se perguntar. E aí vem um terceiro ponto. A gente já falou, já quebramos os mitos, já nos perguntamos se a gente está na profissão certa, nós já nos perguntamos se estamos no local certo. Aí agora você tem que fazer uma nova pergunta para você mesmo. Tem que olhar no espelho e tem que fazer uma nova pergunta, que é a seguinte: o que você está querendo? Aquilo que você está buscando, considerando que você está na profissão certa e considerando que talvez o local seja certo também, mas o seu olhar não seja o certo. A gente entenda que é o local que faz sentido para a gente, que não é que é melhor ou pior, é o certo para a gente. Será que o que você está querendo existe em algum lugar ou será que você está vivendo uma utopia? Será que você está projetando para a sua vida estar num lugar que não existe na realidade, que você está viajando na maionese? Será que aquilo que você está projetando como sendo a sua vida profissional ideal existe, faz sentido? E aí a melhor forma de você ter um termômetro em relação a isso é olhar ao seu redor. Será que as pessoas que estão ao seu redor, colegas de profissão, pessoas que você admira, será que a vida deles é um mar de rosa realmente do ponto de vista profissional? Ou será que isso é utopia da sua cabeça? Né? Será que isso não é algo que você criou como se fosse um conto de fadas corporativo? Como é que isso pode ser verdade? Eu queria que vocês comentassem aqui um pouquinho, na medida que vocês estão vendo essas discussões nossas, se faz sentido ou não faz sentido. Né? Se em algum momento a gente se percebeu meio que né, fantasiando qual seria o mundo do trabalho, a vida profissional ideal, e isso talvez nem exista, talvez seja apenas um devaneio nosso, e a gente não consiga perceber que, embora não precise ser tanto sacrifício assim, também não é sentar na frente da televisão assistindo Netflix, comendo um queijinho, tomando um vinhozinho, que você vai encontrar esse tipo de prazer no trabalho. Você não vai encontrar. Então, a gente também tem que quebrar aqueles mitos todos que a gente tem, né, do Google, com todas aquelas coisas maravilhosas. Pô, tem um puff, o cara dá comida de graça. Para quem assistiu aquele filme Os Estagiários, é bem interessante, né? Porque traz um elemento meio fantasioso do mundo do trabalho. Pô, tem, mas não é a vida real. A vida real é diferente. Gustavo está falando aqui que está na primeira pergunta. Débora está falando que mente criando que a pessoa chegou lá facilmente. Exatamente. Então a gente fica na cabeça de que as pessoas estão tendo recompensas facilmente. Essa coisa assim, não, você faz pouco esforço e tem um grande resultado. Grande... Às vezes você demora 20 anos para chegar lá. Não é assim. Né? Não acho que o jardim do outro é mais florido, não. É isso aí. Doce lá decore. Show de bola. Estou surpreso de ver que boa parte dos que me espelham profissionalmente não estão todos no meu segmento. Aí, Gustavo, esse é um elemento interessante. Por quê? Porque quando a gente percebe que a gente se espelha ou admira pessoas de outros segmentos e de outras áreas, isso está passando aí alguma mensagem importante. Né? Principalmente, às vezes a gente admira empreendedores, empresários, e a gente trabalha no mundo corporativo.
né? Não que seja excludentes, como muita gente acha. Não é que seja excludente, não. Você pode fazer as duas coisas, como eu já fiz durante muitos anos. É, o X da questão, mas claro que não, né? Não, não posso dizer que eu fui bem sucedido como empresário, como eu fui no mundo corporativo. Acho que a minha carreira corporativa, sim, foi consistente, crescente, sempre foi o que eu quis fazer. Como empresário, foi muito sazonal e continua sendo. Mas é muito importante você perceber quem você admira, que formato você admira, para ver se faz sentido para o que você faz hoje. Porque talvez esteja te indicando uma outra direção, né? Tem muita gente que está trabalhando no mercado privado, corporativo, como empregado, e admira funcionários públicos, pessoas que estão numa carreira pública, ou empresários, ou pessoas que estão em outro contexto completamente diferente. Esse é um sinal claro, é um sintoma claro. Gente, ó, só fazer um adendo aqui para quem ainda não conhece, a gente criou no Facebook o grupo Encarreirados. Esse grupo ele está no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp. O link está na bio, tá? Então, se vocês quiserem fazer parte, não estão fazendo parte ainda, são canais que a gente criou e o Encarreirados foi justamente para que a gente possa ter um ambiente mais informal. Enquanto no Carreira Acelerada a gente tem conteúdo mais sequenciado e mais formal, no Encarreirados a coisa é mais livre, por isso que eu quis criar. Então, para quem estiver interessado em fazer parte, alguns dos que estão aqui hoje já estão lá. Então, a gente está no grupo no Facebook, tem gente que curte mais Facebook, né, e no WhatsApp também. A gente vai fazendo, além do canal também no Instagram. Bom, então, dito isso e discutindo aqui o que a gente está discutindo, vem a hora do mão na massa. Lembra que eu falei para vocês lá no início da live? Primeiro a gente vai fazer, quebrar alguns mitos e fazer algumas perguntas que gerem esse tipo de análise aí que o Gustavo está falando. É uma inquietação. É o que eu queria trazer para vocês nessa primeira parte da live, é uma inquietação. Eu queria que vocês se questionassem algumas coisas. Primeiro, você está no lugar certo, você está na profissão certa, ou de alguma forma algum tipo de utopia que você tem, isso aí, encarreirados, ou algum tipo de utopia que a gente tem, né? E aí vem um outro elemento e agora a gente vai para a mão na massa, a gente vai para aquilo que realmente importa. Primeira coisa é o seguinte, ó, eu estou na profissão certa, eu estou no lugar que é um bom lugar, mas eu não estou tendo os resultados de carreira que eu estou querendo ter e eu não estou satisfeito com a minha carreira como eu gostaria de estar. Aí vem a necessidade de você repensar a sua atitude, que foi o que a Deia falou lá, que eu disse, ó, leu minha mente. É justamente isso. Agora é a hora de você pensar sobre a sua atitude no trabalho, porque talvez você esteja buscando resultados que não são condizentes com a sua atuação, e você nem sabe disso. Então, se o local é bom, se a profissão faz sentido, e se você não está vivendo nenhum tipo de utopia depois que você fez essas reflexões, está na hora de olhar para dentro e perguntar assim, será que a minha atitude está correta? E olha, gente, eu vou dizer a vocês pela minha experiência com as pessoas que eu converso, com o tipo de relação que eu tenho com muita gente, eu converso muito sobre carreira, sempre conversei muito sobre carreira com muita gente. Eu digo a vocês o seguinte, a maior parte dos profissionais não está preparado para esse tipo de reflexão. A maior parte dos profissionais balança a cabeça, diz que não, claro, sim, eu tenho a melhor atitude, eu sou bom de relacionamento, e não é coisa nenhuma, não é nada disso, sabe? Vive uma miopia de si mesmos. Então, é justamente esse exercício que eu faço o tempo todo. Será que a sua atitude está correta? Será que a atitude que você tem é uma atitude que traz resultado? Né? Então, qual é a melhor forma de você pensar nessa atitude? Né? Primeiro, coragem. Porque esse exercício exige coragem, essa reflexão exige coragem, esse tipo de postura de ser um investigador de si mesmo exige coragem. Né? Então, muitas vezes a gente não tem coragem de pensar assim, peraí, será que efetivamente eu sou esse profissional que eu acho que eu sou? E qual é a melhor maneira de você, em minha opinião, de você identificar se isso faz sentido ou não faz sentido? Bom, um dos pontos é você dialogar, de preferência com seu chefe ou com sua chefe. De preferência. Por quê? Porque é a pessoa que pode lhe promover, é a pessoa que tem um olhar sobre o seu desempenho, é a pessoa que geralmente está ali para te ajudar a se desenvolver. Bom, mas meu chefe não é a pessoa que eu posso ter esse tipo de diálogo. Ok, tente desconstruir isso ao máximo e tente provocar esse diálogo. Mas se isso não for possível, busque um outro caminho, converse com colegas.
pessoas que de repente conhecem a sua realidade ou pessoas que você confia e que você sabe que não vão tentar te agradar, porque não tem coisa pior. Você vai conversar com a pessoa para poder entender quais são as suas necessidades de melhoria e a pessoa que nada, velho, tá bom, tá tudo bem, você tá indo bem, tá, não, é o cara que tá lhe perseguindo, é essa empresa que você trabalha que não presta. Então, busquem pessoas que te digam efetivamente o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. É essa a recomendação que eu dou. E aí você precisa, nesse trabalho de repensar a sua atitude, rever a sua atitude, é o seguinte: você tem um problema, talvez, né, que está relacionado à sua qualidade da sua entrega, né, a sua entrega, de repente, não é a melhor possível. E qual é a melhor forma de você ver? Olhar para o lado. Você vai olhar para o lado e vai ver se alguém tem uma entrega superior à sua ou não. E superior não é uma questão de melhor ou pior, mas um desempenho satisfatório, né? E ao mesmo tempo, se o seu problema talvez seja relacionamento, é fácil. Se você tem muito conflito no trabalho, seu problema é de relacionamento. Se o conflito está sempre constante, se você muda e muda e muda de área e muda de área e você muda de pessoas, você muda de contextos e os problemas de relacionamento continuam acontecendo, talvez você tenha um problema de relacionamento, embora você não queira enxergar isso. Você pode se achar a pessoa mais gente boa do mundo, mais bem relacionada do mundo, mas tem conflitos o tempo inteiro e você nem percebe que tem. Pela minha experiência, né, as pessoas que têm problema de relacionamento raramente olham para o espelho e dizem assim: realmente eu sou uma pessoa que atrai esse tipo de conflito. Realmente eu sou uma pessoa difícil de relacionamento. Eu sou uma pessoa tem uma personalidade muito forte. As pessoas mudam um pouquinho esse olhar, desvirtuam um pouquinho esse olhar para gostarem do que vem. Por isso que eu estou falando lá atrás. Tem que ter coragem para olhar para si mesmo e dizer assim: ó, realmente os meus relacionamentos não são tão promissores e tão produtivos como eu gostaria. E lembra que a gente falou lá sobre a questão de a gente se perguntar sobre o nosso ambiente de trabalho, se as relações são tóxicas, mas será que não é você a pessoa tóxica? Será que não é você, desculpa gente, será que não é você que provoca no outro essa toxicidade? Será que não é você o causador dos conflitos ou a causadora dos conflitos? Você tem que ter coragem para fazer essa pergunta quando você olhar para o espelho, sabe? Porque é fácil apontar para o outro, difícil é apontar para si mesmo. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer. Um outro ponto, super importante para a gente tratar hoje. Bom, eu percebi que eu estou na profissão certa. Eu percebi que a minha atitude enquanto profissional tem sido uma boa atitude. Eu tenho qualidade na entrega, eu trabalho duro, eu consigo efetivamente ter bons relacionamentos profissionais. Então, eu acho que eu preciso mudar de empresa. Eu acho que a minha empresa, o meu ambiente profissional não é o que eu deveria estar, não é saudável para mim, não ajuda a me conectar com aquilo que eu quero ser enquanto profissional. Não necessariamente o que eu quero ter, mas o que eu quero ser enquanto profissional. Primeiro passo é descobrir o que você quer, né? E aí, uma das melhores formas é você tentar identificar qual é o local que seria bom para você, né? Qual é o local que faz sentido você trabalhar. Mas tenta tirar aquela utopia que a gente falou lá atrás. Procura o local que você queira trabalhar baseado nas pessoas que você conhece, né? E a premissa no sentido da gente falar aí sobre um local que a gente quer trabalhar é o seguinte: primeiro, entenda que você não conhece todos os locais do universo. Você não sabe todos os ambientes de trabalho do universo, tem um monte de lugar legal para se trabalhar que você nem sabe que existe, né? Então, tire os mitos de dizer assim: eu quero trabalhar na empresa tal. Não. Você quer um trabalho que tenha isso, isso, isso e isso, que seja assim, assim, assado. É isso que você tem que focar, quais são as características. Por quê? Porque para você mudar de trabalho, você tem que passar por processos seletivos. Para você passar por processos seletivos, você vai ter que aprender a fazer as perguntas certas nos processos seletivos para identificar se aquele local que você quer trabalhar está próximo ou não daquilo que você quer. E aí é um trabalho de diálogo, é um trabalho de conversar com pessoas que já trabalharam ou que trabalham no local que você quer trabalhar, por exemplo. É claro que isso não é uma ciência exata, é só uma sugestão de como é que você pode identificar se aquela empresa está crescendo ou não está crescendo, se é promissora, se não é promissora. Sacar, porque às vezes a pessoa não quer falar mal da empresa.
ela não gosta daquele lugar, ela não recomenda aquele lugar, mas ela não quer dizer isso a você. Então você tem que sacar na conversa se a pessoa está muito reticente. Sabe quando você pergunta assim, por que você acha de fulano? Fala assim, é uma pessoa experiente e tal. E ela não diz a você que a pessoa é difícil, é complicada, etc. Mas você saca na hora, porque se não elogiou, você pode ter certeza que tem alguma coisa ali. Né? É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. E aí, gente, é o seguinte, o que vocês não podem deixar de considerar é o seguinte, QI vai sempre imperar no mercado de trabalho, com exceção de concurso público. Mas dentro do mercado de trabalho, para você conseguir oportunidades profissionais, é o QI, é o que indica. Qual é o segredo? O segredo é parar de achar que QI é uma coisa que vem de berço, até vem, mas esquece isso. Se você não tem berço que prova, como eu nunca tive berço para ninguém me indicar para zorra nenhuma, eu tive que construir tudo do zero. Então, o X da questão é o seguinte: se não precisa ser de berço, você pode construir os QIs ao longo da vida. Como? Construindo boas relações de trabalho, e essas relações de trabalho vão produzir novas oportunidades. Por quê? Porque a pessoa que está trabalhando com você aqui hoje, lá na frente pode estar trabalhando em outro lugar, e se ela souber que você quer trabalhar onde ela quer trabalhar e que você está buscando oportunidades, ela pode abrir uma porta para você. Então você tem que dizer para as pessoas o que é que você está buscando. E você precisa de networking, você precisa de técnica, você precisa construir essas relações ao longo da vida, para que quando você precise, essa relação já está construída. Quando você pega, né, hoje ninguém pega o telefone para ligar para ninguém, mas você manda uma mensagem para o WhatsApp e fala, cara, estou procurando uma nova oportunidade, não estou satisfeito onde eu estou. Né? O que é que você, né, queria bater um papo com você. E você joga semente, não é assim, pô, velho, posso mandar meu currículo para vocês? Ninguém quer. Então você precisa desenvolver network. Eu não vou aprofundar network aqui, até porque é nosso curto espaço de tempo, mas é basicamente isso. Pare de achar que QI é injustiça. QI não é injustiça. Se você estiver no lado do empregador, você vai entender que você não pode, você não tem braço para peneirar talentos, pessoas com bom desempenho, com boa performance. Assim, você precisa de indicação. A única maneira de você contratar com segurança é por indicação. Você tem conversas e tal, mas uma entrevista você não consegue saber se a pessoa é boa ou se não é. Se a pessoa é problemática, você não é. Não é entrevista que você vai achar isso. Você tem técnicas? Tem técnicas. Mas nenhuma técnica é melhor do que a referência profissional. Então, construa relações produtivas de trabalho para que esse novo local de trabalho que você deseja se aproxime um pouco mais. Deixa eu ler aqui. Anderson, costumo pensar o seguinte, sempre após da reflexão, iremos precisar sair da zona de conforto, novas atitudes, novos... Exatamente, Anderson, é isso aí. A gente precisa realmente passar pela reflexão, mas depois precisa enfrentar um pouquinho essa dor da mudança para que a gente possa construir essas novas atitudes e comportamentos aí. Tati, exatamente, é como ficar fantasiando que trabalhar no Google, por exemplo, é como nos filmes. Exatamente, eles mesmos dizem que não é para todas as áreas, que não é para todo mundo, que não é assim. É fantasia mesmo, efetivamente. A gente precisa saber que existe, mas também não tem que viajar. A não ser que você queira construir sua empresa, e na sua empresa você faz desse jeito. Mas como funcionário, não faça não, porque você vai ficar frustrado. Né? Isso não significa que é o melhor lugar para você trabalhar. E aí vim, né, antes da gente concluir, que a gente faltam 11 minutos para a gente concluir a live, um outro ponto é o seguinte. Bom, eu tenho a atitude certa, o meu local é até bom, eu tenho boas relações, eu tenho um bom desempenho no trabalho e tal. Cara, eu preciso mudar de profissão. Eu descobri que a profissão que eu estou não é mais o que eu quero fazer. Talvez há 10 anos atrás tivesse sido, mas hoje não é mais. Tudo bem, quero mudar de profissão, quero mudar de área. Não me identifico mais com a minha área profissional. Ok. Se você não se identifica mais com sua área profissional, você começa a ter que descobrir o que é que você se identifica. Um dos pontos é o que eu já falei, que é as pessoas que você admira, as trajetórias que você admira. Uma sugestão que eu tenho é o seguinte, ó, esqueça esse mito do propósito. Existe um mito do propósito que é irreal, gente. É inatingível essa coisa do propósito, o que eu vim fazer no mundo, qual é a minha missão. Eu passei a minha vida profissional inteira acreditando nisso. Eu vou dizer, isso é extremamente
extremamente fantasioso, extremamente utópico. Eu vou te falar, você fica na neura, querendo achar, mas eu tenho uma missão e eu não sei qual é, eu tenho um propósito e eu não sei que propósito é esse. Aí você fica a vida inteira correndo atrás de um propósito que não existe. A dica que eu dou é o seguinte, ó, busque o que você gosta. A melhor pista que você tem é aquilo que você sente prazer fazendo. Se você sente prazer fazendo, provavelmente aquilo é o que está conectado e afim, é o que você afiniza, entendeu? É o que você tem afinidade de fazer. Aquilo que você gosta é aquilo que você tem afinidade. Provavelmente, aquilo que você vai exercer enquanto profissional também vai te dar isso, essa sensação de que você está gostando, né? Você está curtindo, você está gostando, faça mais daquilo que você gosta, né? Não viva uma fantasia de que não tem dor, né? Mas tem dor, mas tem muita empolgação, tem muito prazer, tem essa coisa. A Deia colocando aqui, salvou meu dia com esse mito do propósito. Exatamente. Eu acho que a gente fica muito nessa vibe assim, ó, pá, enchendo a cabeça de besteira. Dizer assim, não, eu tenho que achar um troço que, pô, me dê significado. Esquece, velho. Em qualquer lugar que você tiver, você vai encontrar esse significado. Se você entender que aquilo que você gosta, que você curte, é o seu olhar que dá significado à coisa, não é a coisa em si, é o olhar. Então, eu acho que vale muito a pena a gente entender, pô, mas Saulo, eu não sei, eu gosto de muita coisa, eu não consigo associar trabalho. Eu vou dizer o seguinte, eu faço uma lista, o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso aqui eu não quero fazer de jeito nenhum. Pô, mas isso aqui eu quero fazer, isso aqui faz sentido para mim. Eu gosto disso, disso e disso. Coisas aleatórias. É isso aí que o Dé tá falando. Eu não me sentia totalmente desconectado por não saber. Eu me sentia totalmente desconectado por não saber meu propósito no sentido para a vida. Exatamente, eu também, Dé. Eu passei 20 anos nessa neura. Por isso que eu estou falando. E eu falo com propriedade, porque eu sei o que é que eu. As neuras que eu tinha na minha cabeça e que eu quebrei a partir do momento que eu ressignifiquei esse olhar de propósito. Propósito é que você decide. E o ser humano tem uma dificuldade grande de ter liberdade. Você é livre para escolher qual é o seu propósito. É você que decide, né? Não é nada mágico, cósmico, não. Decida. Meu propósito é fazer isso aqui, acabou, você escolheu. Ah, meu propósito não é mais esse, não, agora é esse. Ok, você escolheu. Tá tudo certo. É você que. Aí Tati está dizendo aqui, é você que tem que dar significado para algo, e não o contrário. É exatamente, Tati. É você que tem que dar significado para algo. Exatamente. E aí, lixo que gosta e que não gosta. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu, há alguns anos, alguns meses, acho que tem um ano para cá, eu decidi dar uma analisada. Eu já fiz isso diversas vezes e todas as vezes surgem coisas novas. E aí eu na minha listinha, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto de fazer. O que eu não gosto é aquela lista lá com 200 coisas, mas o que eu gosto tem meia dúzia. Aí eu falei, deixa eu olhar aqui no Instagram, o que é que eu sigo, quais são os perfis que eu sigo no Instagram. É uma dica. E aí eu comecei a ver, pô, cara, eu sigo muita coisa de cinema. Eu curto muito cinema. Eu curto muito filme e série. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de bastidores de cinema. Eu gosto de saber quem é o diretor, eu gosto de saber onde é que foi feita a filmagem, eu gosto de saber qual é o estúdio. Eu fico ligado nessas coisas. Eu sei qual é o ator que participou do quê. Eu gosto dos bastidores de cinema. Eu gosto de assistir as premiações e tal. Então, eu descobri assim, eu sigo muito perfil de cinema, eu curto isso. Eu gosto muito de história, eu sigo muitos perfis de história. História é um troço que eu curto. Ah, vou botar aqui na minha listinha. História é um troço que eu gosto. Negócios, sempre foi, então ficou fácil. E eu gosto muito de espiritualidade também, autoconhecimento, espiritualidade, um troço que eu curto também. Então, eu botei na minha listinha também. Aí eu comecei a associar, eu falei, ó, olha aí o que é que eu gosto. Eu gosto de história, eu gosto de cinema, eu gosto de negócios, eu gosto de espiritualidade, eu gosto de educação. Foram 5 aspectos. Falei, ó, pronto, beleza. Meu propósito está aqui. É o que eu vou dar de significado nessas coisas. O que é que eu posso fazer profissionalmente com as coisas que eu gosto? Ah, eu vou ser cineasta? Não necessariamente. Mas eu posso associar administração, negócios com cinema. Mas não é o que eu estou fazendo agora, eu não estou gravando um vídeo aqui nesse momento. Eu não estou gravando vários vídeos, vários textos, produção textual, produção multimídia, enfim. Eu não estou trazendo isso. É um link, né? Claro que tem várias formas de se fazer, mas é um link com uma coisa que você gosta. Eu curto muito história. Como é que eu associo história a negócios, a educação? Isso aqui eu estou um pouquinho de tudo com o que eu estou fazendo com carreira acelerada. Então é um elemento, faça do que você gosta, uma lista que você gosta, que você não gosta. Acho que é o caminho.
E aí, uma outra coisa é o seguinte, uma vez que você entendeu mais ou menos o que é que você curte, você entendeu mais ou menos qual é o caminho que você quer trilhar, comece a pesquisar e conversar com experts da área, né? Decidir seguir determinada linha. Quem é o expert que eu vou modelar? Quem é a pessoa que eu vou começar a seguir? Por exemplo, teve um momento que eu sempre falo desse livro, O Sonho Grande, que mexeu muito comigo, que é da Cristiane Correia e que fala a história dos fundadores da Ambev. Eu comecei a consumir os caras, consumir o conteúdo com os caras. Então eu comecei a procurar lá entrevistas com Jorge Paulo Lema, com Beto Sicupira, com Marcel Telles. Aí eu li que o Jim Collins era guru dos caras, aí eu já fui ler o livro do Jim Collins. Aí, pô, eu tava vendo a entrevista com o Marcel Telles, que foi o cara que foi o primeiro presidente da Ambev, que antes foi presidente da Brahma, que sócio dos caras, e falou assim, pô, esse livro aqui, Dobre Seus Lucros, é o nome do livro, eu esqueci o autor, mas eu tenho ele, Dobre Seus Lucros, é meu livro de cabeceira. Eu, pá, comprei o livro. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Aí eu comecei a consumir diferentes coisas relacionadas aos caras, que eu queria beber aquela fonte, que eu queria fazer o que os caras fazem, né? Naquele momento. Então, procure os experts na área, as pessoas que são referência na área, para você modelar, para você seguir, porque isso vai te dar pistas, isso vai te dar muitas pistas bacanas. Então eu acho que, basicamente, esses são os elementos. Eu primeiro falei na live com vocês justamente o quê? Primeiro, a gente vai falar sobre mitos, desconstruir mitos, ressignificar algumas coisas. Depois a gente vai partir para o mão na massa. Então foi isso que eu acho que a gente tentou fazer aqui. E a conclusão de tudo isso é o seguinte, gente. A hora de mudar é agora. A hora de mudar. Será que chegou a hora de mudar essa carreira? Chegou. É agora. Né? Mesmo que no final você chegue à conclusão que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e é isso aí, mas a hora de você fazer esse tipo de reflexão, de tomar esse tipo de atitude é agora, não é depois. Porque esse momento da pandemia está fazendo com que o mundo mude, as relações de trabalho mudem, os formatos mudem, a predisposição que as empresas têm hoje de repensar as relações de trabalho geram oportunidades que não estão escritas em lugar nenhum. Elas não estão divulgadas em lugar nenhum. Elas são embriões. Então, todos os líderes empresariais estão dispostos a ouvir sugestões, estão dispostos a ter propostas, estão dispostos a ver novas maneiras de fazer. É claro que existem empresas e empresas, mas em um momento de mudança como nunca foi visto na nossa geração e como dificilmente será visto daqui para frente. Então, esse momento é um momento único na história da humanidade, é um momento único na nossa história, na história da nossa geração. Então a gente realmente precisa fazer. Desculpa aí, gente, tocou o telefone aqui, eu não desativei. Então a hora é exatamente agora, chega de perder tempo, chega de perder tempo. É exatamente esse o momento que a gente precisa realmente virar esse jogo. Gente, 2 minutos para terminar a nossa live, eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam dessa live, o que vocês querem que eu fale na próxima live, os próximos posts. A gente está produzindo muito conteúdo agora, cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido essa temática, eu espero que tenha trazido um pouco de inquietação, mas ao mesmo tempo algumas direções, né? Alguns caminhos que façam sentido para vocês e que vocês também percebam que chegou a hora de fazer uma mudança significativa na carreira de vocês. Enquanto vocês estão aí escrevendo, eu queria lembrar o seguinte, essa live vai estar aqui disponível no IGTV, no próprio feed do Instagram durante 24 horas. E aí, se vocês quiserem reassistir, está aí disponível por 24 horas. Depois, em algum momento, eu vou postar no YouTube. Por enquanto, só a primeira live está lá no YouTube. O canal do Carreira Acelerada, basta botar na busca do YouTube Carreira Acelerada ou no link na bio. Se você clicar lá no link da bio, você vai ver todas as nossas redes sociais. Entre elas está o canal do YouTube, né? Então, compartilhem com todo mundo que vocês acham que podem curtir esse tipo de conteúdo que a gente vai estar fazendo sempre, né? Legal a ideia. A parte do propósito para mim foi melhor. Show de bola. Show de bola. Cada vez que eu falo, eu aprendo, tá, gente? Cada vez que eu trago isso para vocês, eu também dou aquela oxigenada e isso fica mais cristalizado na minha mente. Mas façam isso. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem também ser beneficiadas nesse conteúdo. Não percam as próximas lives, toda quarta-feira, 19 horas. Bota na agenda no celular. É a melhor maneira de lembrar, porque a gente está aqui religiosamente. Beleza? Segue a gente. Tamo junto. Boa sorte aí. E bom São João para todo mundo, que apesar da pandemia, hoje é noite de São João.
e a gente também não pode perder esse lado bom da vida, não. Obrigado, valeu, grande abraço, boa